Muito boa tarde, ou boa noite, ou seja qual for a hora que vá, bom dia, que vá ouvir. Sejam bem-vindos. Estamos novamente aqui com o programa Missão em Portugal, pela missionária Iraci Teles, neste dia de hoje, onde nós estamos a meditar em um tema que, para os últimos tempos, é de muita importância. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Porque nós precisamos de meditar nas coisas futuras, nas coisas que são lá de cima. E para isso eu gostaria de fazer uma leitura que está no Salmo 145, um cântico davídico. Então, nesse cântico, nós vamos ver aqui algo que nós temos que fazer para investir para o reino dos céus. E diz assim, o versículo 1 do Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Uma geração cantará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos seus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão sua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam que os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é o reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Nós sabemos que nós temos uma promessa e nós vamos orar para que a promessa do Senhor de salvação, de vida eterna, de estar com Ele um dia, se cumpra na nossa vida. Querido Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti que nos dê vitória, abençoa a cada um de nós que estamos programando esta mensagem, faça com que ela chegue em lugares diferentes e em lugares longe, onde não podemos colocar os nossos pés, mas a nossa voz pode ser alcançada. Abençoa esta rádio, prolonga, Senhor, a voz dela e a dicção, que saia legível e que não tenha nenhum impedimento para que seja transmitido aquilo que realmente é o que está proposto e é a Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa e é verdadeira. E nós sabemos que o Senhor é fiel. E aqui também no salmista, ele fala sobre o reino dos céus, o reino de Deus que é eterno. Então, para nós obtermos esse reino, nós vamos meditar hoje. Eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes queridos, que nós estamos aqui para transmitir através da rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações. Então, através da rádio e da TV, nós queremos que a nossa voz seja alcançada, seja ouvida, seja meditada e que façam reflexão e que isso produza, como uma terra fértil produza os seus brotos e cresce os seus caules e até dá o tronco e ter raízes, que a palavra do Senhor crie raízes em corações
orações. Abençoa, Senhor, a nossa tarde, o nosso dia, e nós sabemos que muitos irão ouvir e participar desse programa que vai estar no ar logo às 19 horas, horário de Brasília, e às 22 horas, horário dos Açores. Nós convidamos a todos que sejam bem-vindos, que participam. Ouçam, divulgue, partilhe, porque se você fizer isso, você está ajudando a palavra de Deus chegar em outros lugares, está ajudando a obra missionária. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida. No nome de Jesus eu oro. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre uma reflexão sobre o reino dos céus. O que vem à mente quando você pensa no reino dos céus? O que é o reino dos céus para você? É possível entender o reino dos céus sem compreender o reino de Deus? Como conhecer o reino de Deus sem conhecer o seu rei? Alguém focado nas conquistas deste mundo consegue buscar e encontrar o reino de Deus? Que tipo de busca nós encontramos o reino de Deus? O Senhor Jesus deixou bem claro o sacrifício necessário para se entrar no reino de Deus. Quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça é o primeiro mandamento da lei de Deus para quem está interessado em salvar a sua alma por toda a eternidade. Quando perguntamos sobre qual é o primeiro de todos os mandamentos, Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento que está escrito, deixado por Jesus em Marcos, capítulo 12, do versículo 29 a 30. E esse fala exatamente da preparação que nós temos que ter para estarmos preparados para o reino dos céus. E tem uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Vamos ver. Será se tem? Vamos prestar bem atenção para ver se a gente descobre. O reino dos céus e o reino de Deus. Antes de mergulharmos no estudo do reino dos céus, é preciso entender a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Qual é a diferença? Do ponto de vista teólogo, muitos estudiosos que não tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo crê que os dois reinos tratam de um mesmo reino. Segundo eles, Mateus substituiu o reino de Deus por reino dos céus, por reverência e temor à palavra de Deus. Algo comum na cultura judaica da época e que permanece até hoje, muitos judeus ainda mantêm esse costume e evita falar a palavra Deus. Escrevê-la usando, entre aspas, o D maiúsculo com tracinho e US em minúsculo. Entretanto, do ponto de vista da fé pentecostal, cremos que o reino de Deus diz a respeito ao governo do Espírito Santo na igreja espiritual do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, formada pelos nascidos da água e do Espírito Santo. João 3:5.
é edificada pelo Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, 15 a 18. Isso começou no dia de Pentecoste, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre 120 seguidores de Jesus em Atos 2, em cumprimento à promessa: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Quando o Senhor Jesus insistiu com seus seguidores o buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, isso significa não só aceitá-lo como o Senhor e Salvador, mas, sobretudo, assumir essa crença a ponto de receber na hora o selo de propriedade de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. A experiência de Paulo em Efésio mostra quão simples é batizar no Espírito Santo. Quando o apóstolo chegou à cidade de Éfeso, encontrou ali 12 discípulos de Jesus. E a primeira pergunta que ele fez foi: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Atos 19, segunda parte. Ou seja, quando vocês creram em Jesus, foram batizados no Espírito Santo, tal pergunta ensina que, quando a pessoa crê no Senhor Jesus de forma verdadeira, tem de acontecer na hora o recebimento do Espírito Santo. Essa era a fé da igreja primitiva. E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, parte B até o 6. Quer dizer que Paulo não disse para fazer corrente de oração, voto ou promessa para... Paulo batizou com o Espírito de arrependimento, porém em nome do Senhor Jesus Cristo, e logo após as mãos sobre eles, eles receberam na hora o Espírito Santo. Então isso aqui está falando de 2 batismos, né? Por quê? Porque eles creram na verdade do Senhor Jesus. E isso o Senhor o honrou. O Senhor honrou. E isso também as portas do inferno não prevalecem. Quer dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, a igreja. Essa igreja é espiritual, que tem um corpo espiritual, invisível. Seus membros são nascidos da água e do Espírito Santo. E quem nasce do Espírito Santo é espírito ou espiritual. E o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, conforme o texto, não é, que nós já conhecemos, que
Jesus perguntava aos discípulos: vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 15 a 18. A revelação de Deus Pai para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro sobre esta pedra, esta é uma revelação, né? Edificarei a minha igreja. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5 a 6. Quando essa realidade é compreendida, toda a forma de enxergar o reino de Deus neste mundo torna-se visível, palpável e real. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Cremos que só é possível entender e ter uma visão do reino dos céus quando se entra no reino de Deus. Agora que nós vamos ver se nós, como homem, não é, temos mesmo essa capacidade de estar preparado para isso, né? Porque o homem está destituído e separado de Deus pelo pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão, sendo da glória de Deus, né? Mas Jesus veio para justificar, e gratuitamente, de graça, ele trouxe a redenção, né? Isso está em Romanos 23 e 24. O homem vive em formato natural, morto do espiritual. O homem natural precisa estar revestido do Espírito Santo para poder voltar para Deus. Deus nos revela da necessidade de estarmos revestidos do seu Espírito para termos a vida. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna, por isso, né, nos céus, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se todavia, estando vestido não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregando, não porque queremos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o poder do Espírito. Não, Senhor, temos favor. Aleluia. Não, Senhor, tremam os povos. Não, Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Não, Senhor, tremam os povos. Não, Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião. E sobre nós
exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo. Diga! Venha o Senhor, tremam os povos, venha o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Venha o Senhor, tremam os povos, venha o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está entronizado. Não há outro igual a ti, Senhor. Entronizado, Senhor. Tu estás acima de todos, nós te exaltamos, te bendizemos, Glorificamos teu santo nome. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos neste corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Então aqui é uma parte que eu estou dando do nosso tema de hoje, que é a diferença entre reinos de Deus e reino dos céus, e a preparação para o reino eterno, não é? Então, se nós vivemos no reino de Deus neste mundo, nós estamos nos preparando para o reino dos céus, que é um reino eterno. Jesus nos manda preservar, ter ânimo e esforçar. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem de coragem, sejam forte. 2 Coríntios 16, 3. Então nós temos que batalhar, porque o reino dos céus não é de qualquer forma que conseguimos conquistá-los ou entrar nele. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Recebemos o dom para ter a vida eterna. Precisamos batalhar pela fé. Pela fé nós somos salvos. Pela fé vencemos o mundo. A fé que faz nós vencermos o mundo. Pela fé renunciamos a nós mesmos. Só pela fé podemos fazer isto. Pela fé buscamos incansavelmente estar na presença de Deus. Então nós vivemos neste mundo pela fé de que um dia tudo acabará e nós vamos estar com o nosso Pai Celestial. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. Importa mais estar, né, à porta da casa de meu Deus do que, né, habitar nas tendas dos ímpios. No Salmo 84, versículo 10, fala sobre isso. Deus é poderoso, pois tudo vem dele. E se tudo vem dele, ele nos atrai, nos envolve e nos salva. Ele nos coloca o dono da fé para podermos enxergar a luz. O homem não tem esse poder de se ligar a Deus, pois está destituído, desligado.
Mas quando Deus nos atrai, conseguimos enxergar, sentir e viver a sua glória. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos também, o penhor do Espírito, segundo Coríntios 5:5. Então, nós vamos falar um pouco sobre a fé, que a fé é que move tudo isso. O mais importante aqui, para nós permanecermos e nos prepararmos para isso, é a fé. A fé vem de uma circunstância de viver o todo tempo ligado em Deus, buscando a sua vontade e o seu poder. A essência da fé é crer e se preparar para receber o que vemos, mas esperamos. Não no que nós não vemos, mas que esperamos. Pela fé, vou me preparar para encontrar com Deus. Pela fé, vou viver para Deus. Então, como é que nós vivemos para Deus neste mundo cheio de tanta luta, de tanta turbação? É porque Deus derramou sobre esse mundo, essa terra, essa nação e esse povo. Deus derramou uma graça infinita. A graça é uma dádiva de Deus para nos salvar. Ela não vem pelas obras, não vem pelos sacrifícios. A graça é como para apagar os nossos pecados, mas para nos transformar para Deus. Então, a graça não é só para apagar os nossos pecados, mas para nos transformar para Deus. Olha só, o poder transformador que a graça tem de nos transformar. A graça vai nos fazer, vai sempre fazendo pessoas perfeitas para Deus. A graça de Jesus transforma aqueles que nele verdadeiramente crê. Sem transformação da natureza humana para ser salvo. Deus nos deu a graça, favor imerecido para transformando das trevas para a luz. Deus nos dá um pacote espiritual, o dom da fé para podermos, através das Escrituras Sagradas, e recebermos o Espírito Santo que nos ensina, nos convence, intercede por nós, nos enche dos frutos e dos dons do Espírito. Então nós vimos aqui o papel da igreja. A igreja tem que ser separada, Quem somos nós? A igreja precisa sair das contaminações do mundo e não se juntar a elas. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigo por causa do mau procedimento de vocês, mas agora reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé, se afastando da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho qual eu, Paulo, tornei ministro, segundo Colossenses 1, 21 e 23. Então,
Jesus veio para nos separar das contaminações do mundo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Temos um coração aspergido para nos purificar de todas as culpas, né? Na consciência, a culpa dos nossos pecados, lavado com água pura, como está em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Que Deus abençoe a sua vida, que ouviu esta palavra, né, e que possa estar se preparando para a vida eterna, para entrar no céu, viver uma vida aqui separada, servindo a Deus no reino de Deus, espalhando, vivendo e espalhando. Primeiro entramos no reino, nos preparamos, trabalhamos nele, nos preparando para o reino dos céus, que é o reino de Deus, onde Deus está, a vida eterna, estarmos com Deus. Esse é o propósito do nosso coração, das nossas vidas. E se você tem esse propósito de também pertencer a este reino que leva a um reino dos céus, o reino onde Deus está presente, que Ele nos convida para participar deste reino. Hoje é um convite para você. Prepare-se. Dentro do reino de Deus, se prepare para o reino eterno, para viver eternamente com Deus. Que Deus vos abençoe e até o próximo programa. Um grande abraço para você. Jesus ama muito você. Ele quer te preparar para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe.